Graças a Deus, que Deus te ilumine e te abençoe em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, eu venho aqui hoje trazer ao seu coração uma palavra de fé, uma palavra de força, uma palavra para fortificar o teu espírito, para te mostrar que a tua oração, a tua súplica, meu amigo, tem chegado até os céus. Os céus têm ouvido o que você tem clamado, o que você tem invocado. Os céus têm ouvido o que a sua alma tem gritado. A palavra que Deus nos trouxe no dia de hoje, ela nos diz sobre a importância da intercessão. O quanto é valioso nós orarmos por aqueles que são importantes e valiosos para cada um de nós. Deixa eu lhe dizer algo muito precioso. Se há uma oração que Deus ouve, é a oração de intercessão. Quantos de nós já não ouvimos testemunhos de mães que oravam pelo filho para estarem na presença de Deus e hoje eles se encontram. Em alguns casos se encontram até mesmo no altar, como um pastor, como um levita, como um diácono, como um bispo, como um apóstolo, como um homem de Deus. Quantos de nós já não vimos testemunhos de mulheres que estavam na vida errônea, na vida fácil, entre aspas, se você me entende? Só que a mãe dessas mulheres, dessas meninas, estavam no altar orando, clamando, invocando o nome do Senhor. E hoje, essas pessoas estão na presença de Deus. Quantos de nós já não ouvimos testemunhos de pais, avós, tios, tias, filhos, que estavam aos pés do Senhor Jesus, orando por um familiar que estava desenganado pela medicina, que estava desenganado pelos vícios, mas alguém orou, alguém intercedeu, alguém clamou, alguém invocou o nome de Deus, invocou os céus, e os céus os ouviu, e fez o impossível se tornar possível, trazendo saúde, trazendo libertação, trazendo mudança. Tudo isso porque alguém intercedeu. Tudo isso porque alguém orou e não desistiu de invocar o nome de Deus. Não desistiu de lutar por aquele que era importante ou é importante para aquela pessoa. E eu lhe falo essas coisas para que você venha entender. Quando você entende isso, você não joga a toalha, você não desanima, você não enfraquece na fé, mas pelo contrário, dia após dia, você se renova, você se fortalece para invocar o nome de Deus, para orar por aquela vida, porque se você tem uma certeza no seu coração, o Espírito de Deus tem ouvido a tua oração. E para que você entenda melhor, olha o que está escrito na palavra de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você viu o que você acabou de ler? Você viu o que eu acabei de te falar há uns instantes atrás? E esta é a confiança que temos para com Ele. Se nós pedirmos alguma coisa, sendo assim a sua vontade, Ele nos ouve. Só que você para e pensa bem. Deus, Ele nos chama de filho. Me responde, qual pai que o filho vai pedir pão, ele vai dar pedra? Eu não conheço nenhum. Pelo contrário, os pais que nós conhecemos são pais atenciosos, cuidadosos, que se esforçam e se empenham para dar aos seus filhos aquilo que eles não tiveram. Isso é o pai terreno. Imagine o pai espiritual, o pai celeste. Se você pede algo a ele, em prol da sua casa, em prol da sua família, em prol daqueles que você ama, você acha que Deus não vai agir? Claro que vai. Claro que Ele vai trabalhar, claro que a mão dele vai se estender sobre estes para fazer uma transformação, uma mudança. Por mais que venha a haver espíritos malignos que tentam impedir o mover de Deus em favor do Senhor, da Senhora, tentando impedir que a resposta que você tem buscado em oração venha a chegar,
você não desistindo, mas persistindo e insistindo, Deus, ele envia um anjo de batalha, um anjo de guerra, para vencer aquele mal, vencer aquele principado, vencer aquele espírito das trevas, e assim a resposta que você tem buscado venha a chegar à sua vida. E como você tem clamado pelo seu filho, Deus vai tocá-lo, Deus vai alcançá-lo e vai transformá-lo. Vai tirá-lo da bebedice, vai tirar do vício das drogas, vai tirar da vida da promiscuidade, vai tirar da vida louca desse mundo afora e vai trazê-lo para a presença do Altíssimo. Aquele filho que talvez era motivo de choro, de tristeza, hoje será motivo de alegria, será motivo de sorriso. Mas para que isso se suceda, você não pode desistir, você não pode desanimar. E assim você leva para as outras áreas da vida, para o seu casamento. Talvez você até hoje não tenha sido feliz no amor, talvez você se casou, mas o seu casamento não é o que você esperava. É um casamento que mais tem trazido decepção do que alegria. Mas se você clamar e pedir para que o Espírito de Deus venha entrar no meio do Senhor e da sua esposa, no meio da senhora e do seu marido, o Espírito de Deus, ele entra, ele age, ele trabalha e transforma. Mas para isso você não pode parar de orar. Você não pode parar de clamar. Porque se você confia, você crê. Se você crê, você não para, você não desiste. Porque você sabe que o que você tem pedido aos céus é a vontade dos céus. Você tem pedido saúde, você tem pedido bênção familiar, você tem pedido a prosperidade de Deus nos seus negócios, na sua empresa. Você tem pedido para Deus abençoar o seu ministério, você tem pedido para Deus dar uma guinada na sua vida. E você sabe que esta é a vontade de Deus. Por que eu falo isso com tanta certeza? Porque qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Então, quando eu alinho a minha súplica, quando eu alinho a minha petição, a vontade de Deus, de imediato, ele trabalha, ele age. Mas eu tenho que ser paciente. Eu tenho que entender que eu tenho que lutar sempre e nunca esmorecer. A intercessão é a oração que eu faço, sabendo que Deus me ouve, mas mesmo Deus me atendendo, eu não paro de orar. Eu, graças a Deus, estou na presença de Deus. Mas eu tenho uma certeza, minha mãe tem orado por mim todos os dias. Ela tem apresentado a minha vida diante do Pai quando ela vai na casa de Deus fazer suas orações. E se eu estou aqui hoje é por causa das orações dela. Ela não tem parado de interceder pela minha vida, como eu também não tenho parado de interceder pela vida deles. E assim sucessivamente, um orando pelo outro, para que venhamos nos fortalecer e permanecermos na presença do Altíssimo. E assim a glória, o poder de Deus venha a se manifestar cada vez mais, mais e mais. Amém, pessoal? Deu para entender o que o Espírito de Deus quis nos falar? Amém. Então, neste momento, eu gostaria de orar junto ao Senhor, de juntos invocarmos o nome de Deus com a certeza e a confiança que antes mesmo de orarmos, o nosso Deus já nos ouviu, pois o grito da alma, a oração do coração já se chegou aos céus. Mas iremos fazer agora a oração da fé e Deus vai nos ouvir. Então vamos orar, pois agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, mais uma vez nos colocamos diante da sua poderosa e gloriosa presença. Mais uma vez diante da sua majestade estamos. E meu Pai, com toda certeza e confiança no nosso coração, o Senhor já nos ouviu, o Senhor já nos atendeu. E é por isso, meu Pai, pelo Senhor saber o que a nossa alma tem gritado e o coração tem clamado, nós só viemos dizer ao Senhor, meu Pai, que o Senhor pegue as nossas causas, as nossas lutas, as nossas batalhas e nos dê a vitória, pois nós sabemos que esta é a Tua vontade, que venhamos ser vencedores, meu Pai, na família, venhamos ser vencedores na vida conjugal, venhamos ser vencedores na vida financeira. A vontade do Senhor é que sejamos vencedores na saúde, vencedores no ministério. Então, meu Pai, que o Senhor nos dê força, que
que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor coloque em nossas mãos as ferramentas para vencermos, para conquistarmos a vitória, o extraordinário do Senhor. E para que todos venham ver que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está na nossa vida. Que o Deus que foi com os patriarcas da fé é o mesmo Deus que tem agido em nosso favor. Então glorifica o teu nome em nossas vidas, nos enche cada vez mais de fé, confiança e certeza, que a nossa oração e súplica aos céus se achegaram, e os céus dizem amém neste momento, e que todo mal, toda força contrária, toda trava, toda amarração, em nome de Jesus, que saia e nunca mais volte, que a luz do Senhor brilhe sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, irmão? Tenha essa certeza. A nossa oração foi ouvida e o nosso Deus já fez, já operou o extraordinário dele sobre mim, sobre você e sobre os nossos caminhos, em nome de Jesus. Fica com Deus e até mais.